Glória a Deus, aleluia. Amém? Nós vamos hoje estar estudando a vida de alguns líderes, para que a gente possa, por exemplo, ter para nós exemplos de liderança. Amém? Então nós vamos começar falando sobre um líder chamado João Batista. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias aí no livro de Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3. Acharam? Todos acharam? Lucas 3. Bem? Diz assim: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região de Itureia e de Trocanites e Lisânia, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Todo o vale se encherá e se abaixará todo o monte outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Amém? Veja que João Batista, ele começa a pregar no deserto. Aí vocês falam assim: mas peraí, pregar no deserto? Como que você vai para o deserto pregar? O que tem no deserto? João Batista foi começar a pregar onde? No deserto, onde não tinha absolutamente nada. E ele vai ministrar a palavra e começa a falar na palavra o quê? Palavras para o quê? Um arrependimento. É bom salientar, é bom notar o seguinte, que fazia já 400 anos que Deus não falava. Agora veja bem, 400 anos sem ter um profeta, sem ter ninguém que falasse com o povo em nome de Deus. Aí aparece um cara vestido de pele, comendo mel silvestre e gafanhoto. Como que você faria? O que você dizia? O que você diria? O cara pirou. O cara pirou, meu. Tá certo? E veio aqui ministrar. Por que ele não foi na sinagoga? Por que ele não foi lá no meio da cidade? Por que ele não reuniu o povo lá em outro lugar? Foi no deserto. E ele começa a pregar no deserto. E o que acontece? Ele começa então a falar para aquele povo entrar por um nível de arrependimento. Irmãos, alguma coisa chamou a atenção do povo para ir até o deserto. Talvez uma curiosidade. E o próprio Jesus, ele fala: o que vocês viram no deserto? Uma cana agitada pelo vento? O que foi lá ver? Um homem de vestes reais? Não foi isso que João Batista veio fazer. Entendeu? Então agora, no versículo 8, o que ele começa a dizer? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento.
e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que até destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O que João Batista estava querendo dizer para eles? Alguém aqui já pregou para alguém que quer se justificar? Eu sou assim mesmo, porque e não adianta você vir falar da palavra não, porque da palavra eu conheço, e não sei o que, para mim não tem essa não, mas está escrito lá, está escrito lá, está escrito lá. Você já viram esse tipo de pessoas? São pessoas que estão o quê? Armadas, certo? Então João Batista vem e já derruba essa armadura desse povo, mostrando para eles o que, olha, não adianta você querer dizer que você conhece, que você sabe. Entenda que se Deus quiser, dessas pedras Ele pode fazer filhos de Abraão. Ou seja, se você não entrar pelo caminho, Deus, Ele levanta outro. O que Jesus disse quando as pessoas estavam clamando por Ele e falando: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. As pessoas diziam para Jesus: manda que teu povo cale, manda o seu discípulo calarem. O que Jesus respondeu? Se eles calarem, as pedras clamarão. Então veja que há uma relação de quê? De Jesus, na pregação de Jesus e na pregação de João Batista. As mesmas citações, de modos diferentes, são feitas tanto por João Batista quanto por Jesus. Só que Jesus, ele vem falar de uma maneira toda especial. Ele vem mostrar um amor que João Batista não estava mostrando. Por quê? Por que João Batista não mostrava toda aquela situação? Porque qual era o papel de João Batista? Preparar o caminho do Senhor. Alguém aqui já foi maltratado por alguém? Alguém aqui já foi maltratado? Aí se, por exemplo, alguém te maltrata, aí daqui a pouquinho aparece uma outra pessoa e fala assim: olha, qual é o seu problema? Deixa eu ajudar você. Como é que você trata com aquela pessoa? Que é aquela pessoa que falou que vai te ajudar. Trata ela o quê? Totalmente diferente, mas aberto. Mesmo que ela te diga alguma coisa que a outra disse, diga as mesmas palavras que a outra disse, ela vai dizer para você, mas você está mais aberto para receber. Então João Batista, ele veio descendo a lenha, descendo o chicote, e depois Jesus vem aplainando todas as eiras, certo? Ele vem cortando. João Batista começa a juntar as coisas e a mostrar para o povo que o povo precisa entrar por um caminho direito. O próprio João Batista diz que ele vinha com uma pá para acertar todas as eiras. O que é eira? Quem sabe o que é eira? Levanta a mão. Quem sabe o que é eira? Os outros sabem o que é eira? Eira é o seguinte: quando você está juntando papel, você pega e junta todos os papéis, mas os papéis ficam o quê? Fora de lugar. Vocês já viram? Fica uma orelhinha aqui, outra orelhinha ali, outra orelhinha aqui. Então essas são as eiras. Aí quando você pega o papel e bate ele na mesa e vai ajuntando, aí ele fica tudo certinho, não fica? Então isso é que Jesus veio fazer. Então João Batista juntou, mas ainda ficou cheio de eiras, cheio de coisinhas. Aí Jesus vem e põe tudo no lugar. Tá bem? Aí você fala assim: meu, mas como que Deus trabalha de um jeito, né? Um jeito maravilhoso, né? Quer dizer que então é como se fosse assim, ó. João Batista vem, vamos colocar assim em construção para vocês entenderem. João Batista vem derrubando o barranco, e
E Jesus vem acertando o barranco certinho, fazendo como se fosse uma parede, tirando todas as imperfeições daquele barranco. Então é assim que Jesus trabalha, e é assim que o Evangelho acaba indo. Depois, olha lá no versículo 9, o que está dizendo? Também já está posto que o machado é a raiz das árvores, e toda árvore que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Ao que lhe perguntaram as multidões, olha, João Batista já estava reunindo o quê? Multidões, tá certo? Que faremos, pois? Respondiam-lhes então: aquele que tem 2 túnicas, reparta com o que não tem nenhuma, e aquele que tem alimentos, faça o mesmo. Chegaram também uns publicanos para serem batizados e perguntaram: mestre, que havemos nós de fazer? E respondeu-lhes: não cobreis além daquilo que vos foi prescrito. Interrogaram-nos uns soldados: e nós, que faremos? Disseram: a ninguém quereis extorquir coisa alguma, nem deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. O que João Batista começa a falar aqui? Ele começa a falar das pessoas que se aproveitam das fraquezas dos outros. Quando alguém vem querer cobrar alguma coisa sua que não lhe é devida, isso é suborno. Os irmãos entenderam? Amém? Amém. É suborno. Nós, brasileiros, estamos muito acostumados a subornar. A irmãzinha aqui que tem a criancinha, você já subornou sua filha? Hã? Você tem certeza? Tem ou não? Você já falou para ela assim: come que a mamãe vai passear com você? Já falou, não? Então, isso é suborno. Você viu como que é fácil a gente subornar? Hã? Então, quer ver uma outra coisa? Passa de ano que eu vou te dar uma bicicleta. Alguém já fez isso com o filho alguma vez? Passa de ano que eu te dou tal coisa. Isso é suborno. Por que é suborno? Porque ele tem que passar de ano independentemente se vai ganhar ou não. Ele tem que comer independentemente se ele vai passear ou não. Quantos aqui já não fez o seguinte: liga essa luz para mim, ou faz esse serviço para mim, que depois eu te dou uma caixinha. Isso é suborno. Vocês entenderam como que é fácil subornar? Hein? E o que a Bíblia está falando? Olha, não cobre nada além do que do seu salário. Quando fala aqui, para os guardas aqui, interrogaram também os soldados: e nós, que faremos? Disse-lhes: a ninguém quereis extorquir, ou seja, fazer suborno, coisa alguma, nem deis denúncias falsas, e contentai-vos com o vosso soldo. Sabe o que é soldo? Alguém sabe o que é soldo? Soldo é salário. Contentai-vos com o seu salário. Então eu recebo para atender as pessoas, e aí eu vou ganhar uma caixinha a mais. Vocês entenderam? Porque eu fiz uma gentileza no meu serviço. Isto é suborno. Os irmãos estão entendendo? Então João Batista, quando ele vem endireitando todas essas situações e colocando para os irmãos: olha, sai fora dessa situação, que essa situação não é uma situação para um homem, para uma mulher, servo de Deus. Não é. Não fale falsamente. Ou seja, o que é falar falsamente?
é o mesmo que mentir. É o mesmo que mentir. E o que diz a palavra a respeito disso? O mentiroso não entrará no reino dos céus. E o que é pior? Quem é o pai da mentira? Quem é o pai da mentira? É o diabo. Todo aquele que mente tem por pai o diabo. Vocês estão entendendo? E aí? Mas é fácil mentir? Aí eu pergunto, é fácil mentir? É ou não é? É fácil mentir? Quer ver como que é muito fácil mentir? Toca o telefone. É alguém que quer vender um produto. Aí você fala assim para quem atendeu: fala que eu não estou. Para não precisar atender. Mas o que diz? Fala que eu não estou. Mas está? Está. Então está mentindo. Quer ver outra situação muito fácil? Chega alguém e fala assim: moço, me dá uma moeda. Aí qual é o normal da pessoa falar? Qual é o normal? Não tem. Está mentindo. Está mentindo ou não está? Então, qual é a verdade? Eu tenho, mas não vou te dar. É duro, pastor? É, mas é assim. No farol, todo dia: ô moço, dá uma moeda. Não. Por que eu não dou? Porque eu sei que dali ele vai para droga. Então eu não dou. Por favor, eu estou com fome. O senhor só podia me dar um dinheiro. Vamos lá na padaria que eu te pago um lanche. Pode comer lá. Aí fala: não, eu prefiro dinheiro. Pronto, acabou, chega. Não é assim? Então, dinheiro não. Você quer estar com fome? Então vamos lá que eu te pago um lanche. Pode comer aí o lanche. Na cidade, que era mais fácil, né? Eu fazia assim. A pessoa: o senhor me dá um dinheiro aí para mim comer um lanche, desde cedo sem comer. Vamos ali no barzinho ali, ó. Pode pedir o lanche aí. Moço, faz um lanche aqui para ele aqui. Aí eles faziam o lanche, dava na mão dele. Come aí, na hora que você acabar de comer, eu pago. Ele ia ter que comer querendo ou não, com fome ou não. Mas o que acontece? Eu não compartilho com a mentira. Irmãos, nós temos que ser diferentes. Nós temos que estar andando na luz. Tudo aquilo que é treva é condenado pela luz. Viu? Tudo aquilo que é treva é condenado pela luz. Então veja que é muito fácil a gente ter um comportamento fora do padrão de crente. Por quê? Pastor, todo mundo faz isso. Agora olha para o seu irmão e fala assim: só que você não é todo mundo. O que é normal, amados, para o mundo, para nós tem que ser diferente. Versículo 15. Ora, estando o povo em expectativa e arrazoando todos em seus corações a respeito de João, se porventura seria ele o Cristo, respondeu João a todos dizendo: eu na verdade vos batizo com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de desatar as correias das alpacas. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo, e a sua pá ele tem na mão para limpar bem a sua eira,
e recolher o trigo ao seu celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. João aqui já estava falando do que, amados? De algo que haveria de vir, futuro. Ele já estava em estado de profeta aqui, profetizando aquilo que haveria de acontecer. Amém? Então, quando nós começamos a entrar no caminho e participar do caminho do Senhor, nós começamos a ter revelações e a ter instruções daquilo que há de acontecer. Amém? E isso gera em nós uma tranquilidade. Amém? Uma tranquilidade. Eu não sei se vocês viram um fenômeno que aconteceu lá no sul, acho que foi no sul, inclusive até distribuído na internet. Houve uma formação de nuvens através do vento, pegando o calor e o frio junto, e as nuvens começou a formar um tipo de um tornado e cair, e escurecer, e formar, e o povo começou tudo a correr. Estava lá no vídeo, lá, todo mundo correndo, com medo. Você chegou a ver? Não? Com medo. E uns diziam: acabou o mundo, vai acabar o mundo, vai acabar o mundo. Essa é uma preocupação que nós não precisamos ter. Por quê? Se acabar o mundo hoje, para onde você vai? Hein? Pergunta para o seu irmão, fala. Se acabar o mundo hoje, para onde você vai? Você está enquadrado dentro disso que nós já falamos até agora? Em não aceitar suborno, não mentir, não andar com falsidade, certo? Tudo isso, amados, concorre para nós adquirirmos o céu. Tudo isso. Agora, se nós não estamos preparados, o que é que essa palavra vem dizer? Preparai-vos. Prepara, endireita os seus caminhos, porque a coisa está aí, e o Senhor está chegando. Além disso, ele andava falando no versículo 18, diz assim: assim pois, com muitas outras exortações ainda, anunciava o evangelho ao povo. Mas o tetrarca Herodes, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que havia feito, acrescentou a todas elas ainda esta, de encerrar João no cárcere. Veja, o cara, por ter o domínio, aí vocês vão começar a pensar agora no que ocorre aqui hoje no Brasil. Ele, por ter o domínio, o que ele fazia? Ele aproveitava o domínio que ele tinha na mão e fazia o que queria. Amém? Então ele não estava importando se ele saía com a mulher do irmão dele. E João Batista começou a falar para ele, falou: meu filho, você está pecando com a mulher do teu irmão. Essa mulher que está aí com você aí, ó, é do teu irmão. E aí? Aí, aquele que começou a ir contra toda essa sorte de coisas, toda essa sorte de impureza, de imoralidade, irmãos, nós temos que ser pessoas posicionadas. Eu aceito isso ou eu não aceito isso? Você entendeu? Agora, dizer assim, eu não aceito isso, e começa, por exemplo, a descer a lenha naquele que faz, ele se torna também igual àquele que faz. Mas pastor, então como é que faz?
Como é que tem que agir? Eu vou ensinar vocês. Fala para o seu irmão assim, ó, preste atenção. Todo líder, ele tem que ter um compromisso moral. E quando fala em compromisso moral, ele tem que saber para que ele foi chamado. Qual é a sua chamada? Eu não fui chamado, irmãos, para ver o pecado à minha frente e aceitar o pecado. Eu aceito o pecador, mas o pecado dele não. Entenderam a diferença? Então, o que diz a palavra em Efésios? Nós não temos que lutar contra a carne e nem o sangue. Ou seja, mas tenho que lutar contra as astutas ciladas do diabo nos lugares celestiais. Ou seja, eu não posso aprovar atitudes erradas. Eu posso e devo amar a todas as pessoas. Não é porque ele faz determinadas coisas que eu não posso amá-lo. Eu tenho que amá-lo, tenho que orar por ele, tenho que jejuar por ele, mas não posso aceitar as suas obras. Os irmãos estão entendendo? A partir do momento que você começa a aceitar as obras daquele que faz errado, você é cúmplice. Diga assim para o seu irmão: toda vez que você aceitar as obras do que faz errado, você é cúmplice. E aí? O cúmplice, ele acaba se enrolando igual a pessoa. Vocês sabiam disso? Então, todo aquele que, por exemplo, entra por uma batalha, ele tem que saber de que lado da batalha que ele está. Se ele está do lado correto da batalha, se ele está do lado errado da batalha, mas ele tem que ter uma posição. Tá bem? Vamos ver essa questão de comprometimento. Vamos pegar lá Filipenses, capítulo 3, versículo 7. Aqui é Paulo falando aos irmãos sobre tudo aquilo que ele tinha antes de entrar para o ministério da palavra. O que ele coloca aqui no versículo 7? Mas o que era para mim lucro, passei a considerá-lo como perda por amor de Cristo. Sim, na verdade tenho como perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como refúgio, para que possa ganhar a Cristo. Então aquilo, por exemplo, que às vezes ele, não, mas o que eu estou fazendo está me rendendo um bom dinheiro. Mas é lícito? Não, não é lícito. Então pula fora. Deus é poderoso para te dar muito mais de maneira correta. Vocês estão entendendo? Então não adianta. Não adianta. Por exemplo, não adianta eu querer, eu vou ter um lucro aqui de X a cada situação que eu fizer. Mas essa situação, você está enganando, você está usurpando, você está tirando do outro. Então, não faça. Não faça. Por que não faça? Porque Deus não vai abençoar nenhum centavo seu. Aí ao invés de você ganhar, você vai só perder, você não vai chegar em lugar nenhum. Por quê? Porque não é com esse espírito que Deus quer que você seja vencedor.
Então nós temos que nos posicionar. Como é que eu vou estar na presença de Deus? 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1. Olha só o que Paulo diz. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e Pai de Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja que esta saudação de Paulo a Timóteo é uma saudação de posicionamento. Paulo se posiciona como o quê? Está aí Paulo, aí está aí apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de quem? De Deus. Por que pela vontade de Deus? Porque pela vontade dos homens era Matias. Não era Matias que substituía Judas Iscariotes? Pela vontade dos homens, pela vontade dos apóstolos, era Matias. Mas pela vontade de Deus, Paulo. Então Paulo tinha aí dentro de si um posicionamento. Eu sei para que eu fui chamado. Vocês entenderam isso? Porque às vezes, amados, nós lemos a palavra de Deus e às vezes nós não nos colocamos dentro dela de modo a entendê-la com vontade. Lemos. Mas a hora que nós nos posicionamos e vemos, por exemplo, que Paulo, ele coloca aqui, ó, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, segundo a promessa de vida que está em Cristo Jesus. Amém? Por quê? Porque foi o próprio Jesus quem chamou Paulo. O próprio Jesus chamou Paulo, e Paulo falou: eu sei para que eu fui chamado, eu sei para que o Senhor me chamou. Agora, os homens podem até não me considerar como apóstolo, mas Deus me considera. E olha, meu amado filho Timóteo, Deus teve misericórdia de você, viu? E te chamou também. Amém? Então Timóteo aqui recebe de Paulo uma missão, amados, quase que impossível. Por que quase impossível? Porque Timóteo era jovem. Paulo depois lá na frente ele diz assim: Timóteo, não despreze a tua mocidade. Mas se lembra aí, ó, da unção que veio sobre ti pela imposição das mãos. O que Paulo estava querendo dizer? Não tem idade no Evangelho, não tem tempo de casa, mas é aquele que Deus olha, tem misericórdia e dá. Mas como que Deus vai fazer isso comigo? Cutuca o seu irmão e diga assim: é posicionamento. Se posicione e você vai receber. Você acha que Isaías estava pronto para receber? Isaías estava pronto para receber? Não, Isaías disse: ai Deus, eis que vou morrer, porque eu vejo os céus abertos, vejo o anjo, vejo o Senhor, vejo isso, vou morrer. Eu sou um homem impuro e de impuros lábios, e vivo no meio de um povo de impuros lábios, vou morrer. Aí Deus manda um querubim lá, cata uma brasa viva do altar, passa na boca de
Isaías, purifica a boca dele. Ele não fala, ele não confessa. Ele confessa que ele é um homem de impuros lábios e vive no meio de um povo de impuros lábios. Aí ele confessa. A hora que ele confessa, ele recebe perdão. A hora que ele confessa, ele recebe perdão. E aí o Senhor coloca ele numa posição diferente. E aí Deus fala assim: a quem enviarei? A quem enviarei? E aí o que diz? O que faz Isaías? O que ele faz? Não ouvi? Eis-me aqui, envia-me a mim. O que ele se fez, irmãos? Ele se posicionou. Ele se posicionou. Senhor, agora eu sei, agora eu vi, agora eu sei que a tua graça está sobre mim. Então, Senhor, olha, abandonei tudo. Abandonei tudo que estava errado e agora quero estar diante de ti. Senhor, envia-me a mim. Posicionamento. Diga aí para o seu irmão: posicionamento. Vamos pegar lá também 2 Timóteo, capítulo 2. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 1, 2 e 3. E pode ler o 4 também. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim ouviste e de muitas testemunhas, transmite-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para que também ensine aos outros. Sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Veja, o que é que Paulo fala para Timóteo? Timóteo, se firma em Cristo. Você foi chamado para um trabalho difícil. Você, sendo jovem, você vai ensinar homens a servir a Deus. Você já imaginou aqueles anciões sendo ensinados por um garoto? Sendo que o ancião era considerado um homem sábio. A cultura daquela época, todo homem ancião, todo homem de idade avançada era considerado um homem sábio. Porque já tinha vivido muitas coisas, podia ensinar os jovens. Mas agora Timóteo, sendo jovem, estava ensinando aqueles homens e estava entregando o quê? Ministérios na mão dele. Confia-o, transmite-o a homens fiéis, que sejam o quê? Idôneos. O que é idôneos, irmãos? Pessoas que não envergonham o Evangelho. Pessoas posicionadas, com caráter. E essas pessoas que possam também transmitir a outros. E agora Paulo diz, sofre comigo como bom soldado de Cristo. Ou seja, todo aquele que se alista, todo aquele que se envolve com a obra de Deus, ele vai passar por situações. Diga isso para o seu irmão. Todo aquele que se envolve na obra vai passar por situações. Mas o Senhor diz assim: aquele que se afasta nas situações, a minha alma não tem prazer nele. Ou seja, é como se Jesus estivesse dizendo assim: ô frouxo, você não aguenta o tranco?
Você não aguenta enfrentar nada? Então fica aí, ó. Eu quero homens valentes. Por isso que chamam-se os valentes de Davi, os valentes de Gideão, né? São os valentes. Que ali, amados, estavam situações complicadíssimas, difíceis. Gideão tinha 22.000 homens do lado dele. 32.000 homens do lado dele. Primeira coisa, ó, todos que tiverem com medo, vai embora. Foi embora. Aí Deus olha e fala assim: olha, tem muita gente ainda com você. Leva eles para beber água. Todo aquele que beber água vigiando, fica. O que não beber água vigiando, manda embora. Aí os que bebiam água vigiando só ficou 300. 300 para guerrear com mais de 100 e tantos mil. E com 300, Deus deu vitória na mão deles. Deus deu vitória. Só gritando, tocando trombeta e quebrando vaso. Eita Deus, viu? E aí? E aí tem gente, por exemplo, que não. Aí faz igual aqueles 10 que foram espiados. Não, nós somos como gafanhoto, a terra é boa, mas não dá para nós não. Ah, nós não vamos conseguir. Irmãos, olha assim para o seu irmão e fala assim: ó, com Deus, isso tudo é papo furado. Mas você precisa crer quem te chamou. Você tem que ter certeza do teu posicionamento. Você entendeu? Você tem que ter certeza de que Deus é contigo. Porque se você não tiver certeza, o seu barquinho vai afundar. Agora, se você tem certeza daquilo e para que o Senhor te chamou e aonde você vai chegar, não tem nada que te barre. Nada. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. E os versículos 8. Olha só o que Paulo diz aí para os irmãos em Coríntios. Em tudo somos o que? Atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. Olha aqui, irmãos. Nós podemos ficar tristes? Podemos. Nós podemos chorar em determinadas situações? Podemos. Desistir? Nunca. Parar? Jamais. Como diz o amigo. Nunca. Desistir e nunca parar. Por quê? Porque a Bíblia não nos dá esse direito. Se nós temos certeza do nosso chamado, não existe parada, irmãos. Só existe avançar, avançar, avançar e avançar. E outra coisa, cutuca o seu irmão aí, fala assim: você não é caranguejo para andar de lado, é para frente, só para frente. Pois nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Ora,
temos o mesmo espírito de fé, conforme está escrito: crie, por isso falei, também nós cremos, por isso também falamos. Amém? Então, se eu falo porque eu creio que o Senhor é galardoador de bênção, e Ele que está sempre ao nosso lado. Agora, se a cada minuto, a cada momento, nós pararmos, desfalecermos, perdermos o ânimo, isso não é posição de liderança. Amém? Amém? Amém. Pensei que tivesse ido embora já. Vamos lá. Ainda dentro de 2 Coríntios, capítulo 11. Versículo 23. Acharam? 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em prisões muito mais, em açoites sem medida, em perigo de morte muitas vezes. Dos judeus, 5 vezes recebi quarentena de açoites menos um. Irmãos, quando fala aqui em quarentena de açoites, eu recebi 5 vezes, eu fui açoitado, e cada vez que eu fui açoitado, foi 40 chibatadas, menos uma. Por que 40 chibatadas menos uma? Porque eles não se julgavam dignos de levar 40, como Jesus levou. Então eles pediam para ser diferente de Jesus, porque é complicado. Só que esse chicote de açoite, na ponta deles havia pedaços de ossos, pedaços de lâmina, dentes de animais, que a hora que eles batiam, aquilo entrava na carne e eles arrancavam assim, aí vinha com um pedaço de carne. Aquele filme do Mel Gibson sobre o açoite em Jesus, lá não representa quase nada. Quase nada. Aquilo ali não representa a realidade. E ele tentou mostrar mais a realidade possível. Porque ele tem uma hora que ele bate assim na mesa, né? E enfinca aquelas coisas na mesa para mostrar como é que era o verdadeiro. E aí ele arranca assim, arranca as lascas da mesa. Vocês viram isso aí? Então, quando eu vejo uma coisa daquela, e aquilo lá entrando na carne de Jesus 40 vezes, se uma vez já é complicado, quando chega na 40, o negócio fica feio, né? E aqui Paulo diz que ele foi açoitado quantas vezes? 5 vezes. 5 vezes ele levou açoites. 5 vezes 4? Quanto que é? Então ele levou 200 chicotadas. Quanto que o seu irmão fala, você aguentaria pelo menos um? Por amor de Cristo, você aguentaria pelo menos uma? Então, quando nós falamos, amados, em servir a Deus, servir a Deus não é brincadeira, não. Como, por exemplo, a gente ia para a escola, passava aqueles momentos da escola, brincava, ia para o intervalo, né? Comia o lanche. Então, às vezes as pessoas pensam, não, eu servir a Deus é isso aí, igual na escola. Né? Eu vou lá, compareço, mas quando vem a peleja, eu não compareço. Eu pulo fora. E aí não está o verdadeiro líder
aquele que ostenta a liderança sobre seus ombros. Veja bem, Paulo, além de tudo isso que ele sofreu, Paulo tinha uma mente aberta. Diga assim para o seu irmão: Paulo tinha uma mente aberta. Por que Paulo tinha uma mente aberta? Porque o objetivo dele era ganhar vidas, era ganhar almas, era acrescentar ao reino. E aí o que Paulo fazia? Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 9. 1 Coríntios capítulo 9, do versículo 19. Olha o que diz aí: pois, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível. Ou seja, o que Paulo está dizendo, irmãos? O objetivo é ganhar vidas. Agora, o que eu preciso fazer para ganhar vidas? Então Paulo, ele analisava a situação e via o que era necessário para ganhar vida. Hoje a situação é muito fácil. Hoje é mais fácil quando você se aproxima de uma pessoa e forma uma amizade com uma pessoa, é mais fácil você convidar ela para a igreja. Mas naquela época existiam tradições, existiam situações que, se alguém não fosse igual, não conversava. Você se lembra da mulher samaritana, quando fala com Jesus? Como você, sendo judeu, pede para mim, que sou samaritano, água para beber? Você não sabe que o samaritano não conversa com o judeu? E aí então Jesus vem o que? Quebrar aquela parede de separação. Ele vem trazer o que? Uma reconciliação através dele entre o povo judeu e o povo samaritano, que era o povo de Samaria. Aí ele coloca aqui no versículo 20: fiz-me como judeu para os judeus. Com que objetivo? Para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse eu debaixo da lei, embora debaixo da lei não esteja, para ganhar os que estão debaixo da lei. Ou seja, o que Paulo estava fazendo? Eu me fiz um homem judeu debaixo da lei, como se estivesse cumprindo toda a lei, para ganhar e para poder falar com aqueles que estavam debaixo da lei, porque senão eles não iam ouvir, eles não iam dar ouvido. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Uma hora ele se fazia, junto com um grupo, ele se fazia debaixo da lei, para ganhar os que estavam debaixo da lei. Outra hora ele fazia-se sem lei, para ganhar os que estavam sem lei. Mas veja que ele frisa que ele não estava sem lei, porque ele estava debaixo da lei de Cristo. Ou seja, olha, eu faço essas coisas, mas não me deixo misturar, eu não me esqueço de Cristo. Tem vezes que tem crente que acha que ele saiu lá do mundão, saiu do meio do povo que bebia, que até rolava no chão. Aí ele pega e fala assim: peraí, eu vou lá pregar para aqueles meus amigos, eles me conhecem. Só que, ao invés dele ir lá e ganhar os amigos que ganham ele de volta para lá. Por quê? Porque ele está indo falar para aqueles que estão sem lei, mas acaba esquecendo da lei de Cristo.
E aí ele fica também sem lei. Então, Paulo, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Eu trabalhei numa empresa, e quando eu trabalhei nessa empresa, eu tinha que receber pessoas bem de alto escalão do governo e tal. Aí perguntaram assim para mim: Rubens, o que você bebe? Eu falei: Guaraná, Coca-Cola. Ele falou: isso não é bebida, você tem que beber alguma coisa. Eu falei: então, estou fora. Então não me leve para receber ninguém, porque eu estou fora. Aí eles pensaram e falaram assim: você toma suco de tomate? Eu falei: nunca tomei não. Aí ele pegou e tocou o sininho lá, chamou a empregada, falou: prepara um suco de tomate aqui para o Rubens, vamos ver se ele toma. Aí eu tomei, falei: é gostoso o suco de tomate. Aí, gostosinho. Então tá bom, então agora você vai tomar suco de tomate, porque suco de tomate é aperitivo. Então é como se fosse aperitivo, você não está bebendo, está tomando um suco de tomate. Então eu ia para os restaurantes, recebia os ministros, recebia essas pessoas todas, e eu pedia um suco de tomate. O senhor quer um suco de tomate temperado ou sem tempero? Aí o que vinha com tempero era com pimenta do reino e nabo, né? Então é uma bebida gostosa. Se vocês nunca tomaram, pode beber, que é gostoso. Aquele suco de tomate, maguari, aquelas coisas assim, né? Porque tomate é fruta. Muita gente acha que tomate não é fruta, mas tomate é fruta. Então, suco de tomate você está tomando alguma coisa que é aperitivo. Então, eu vivia no suco de tomate. Então, o pessoal já sabia que o meu negócio era suco de tomate. Então, lá na geladeira já vivia lá um monte de garrafa de suco de tomate que era para mim beber junto com eles. Eles bebiam, às vezes eles bebiam uma caixa de uísque por tarde. Por tarde. Eles quase não bebiam nada, né? Só para vocês entenderem quem a gente recebia lá, nós recebíamos lá o antigo prefeito de São Paulo, o antigo presidente da República, Jânio Quadros, recebia Pérsia, recebia outras pessoas assim, desse nível assim, né? Comandante do Segundo Exército, pessoas assim, tudo de baixo escalão assim, a gente recebia lá no escritório. Então, tinha uma coisa, né? Às vezes eu estava tomando café junto com o comandante do Segundo Exército. Quando fala comandante do Segundo Exército, é um comandante que manda no São Paulo, Minas, Rio e Espírito Santo. Ele manda em todos esses estados. E aí em casa eu tinha o meu cunhado que era cabo. Aí eles falavam assim: como é que você se sente aqui, ó, tomando café com o comandante do Segundo Exército, depois você chega em casa e tem um cabo lá? Normal. Porque a cabeça deles era assim, era por nível de patente. A minha cabeça sempre foi gente, não patente. Eu tinha muita amizade tanto com a faxineira quanto com os comandantes que apareciam. Mesmo tratamento, mesma atitude. Então isso, amados, difere você dos outros. Viu? Isso difere você dos outros. Quando você tem um comportamento, você pode estar com as pessoas, mas você não precisa se misturar com elas. Você não precisa fazer o que elas fazem. E é isso que Paulo estava aqui fazendo. O que Paulo estava mostrando? Olha, eu posso andar com você, que eu não vou contaminar com você. Você que vai se contaminar comigo. Diga aí para o seu irmão assim: eu posso andar com você, mas eu não vou me contaminar com você. Você que vai se contaminar comigo. Entendeu ou não? Vocês já viram pessoas falar: ó,
Às vezes tem mãe que fala assim: você começou a andar com aquela pessoa, você já está falando igual ela, você já está fazendo igual ela, você já está fazendo. Por quê? É porque essa pessoa, ela não é uma pessoa que exerce liderança, ela é liderada. Então todas as pessoas que são lideradas, ela assume a postura do líder. Agora, se você tem liderança, você vai assumir a postura de líder. As pessoas vão te copiar. Não você copiar as pessoas. Você vai transformar. Você é um agente transformador? Amém. Não ouvi? Você é um agente transformador? Amém. E agente transformador, irmão, não é aquele que ordena. Você tem que fazer isso, você tem que ser assim. Agente transformador é aquele que age por atitudes. As atitudes dele vêm dar exemplo de transformação. Vocês entenderam isso? Jesus, ele ensinava por atitudes. Ele falava, mas as atitudes de Jesus ensinavam muito. Pode ver. O próprio Jesus, ele diz assim: olha, vocês me chamam de mestre e Senhor, e eu sou mestre e Senhor, mas com tudo isso, sendo mestre e Senhor, eu lavo os seus pés. Agora, muitas vezes a gente ouve isso e fala: bem, mas essa atitude de lavar os pés era uma atitude de serviçal. Então, por exemplo, naquela época tinha carro, hein, irmãos? Naquela época tinha carro? Não tinha Mercedes, nada, não tinha nada, né? Não, naquela época não tinha nada. Poucos eram os que tinham um animal, mas a maioria dos animais era para carga e não para montaria, porque era muito caro um animal para montaria. Então, qual era o caminho? Qual era o caminho de transporte? Qual era o caminho de transporte? Quando aqueles dois discípulos foram para Emaús, a Bíblia diz que eles foram de esporte, né? Não foi? Não, foi de Fusca. Como é que eles foram? Como é que eles foram? Caminhando, a pé. E tinha lá, por exemplo, um sapatinho Vincabras, que cobria o pé todo? Não. Eram sandálias, alpacas. E aí, andava debaixo daquele pozão, né? E quando chegava numa casa, como é que estava o pé dessas pessoas? Quem já andou muito aqui? Como é que fica o pé depois que você deu uma bela caminhada? E às vezes era caminho de um dia, caminho de 2 dias. Você chegava no lugar, o teu pé estava como? Então, o que você gostaria de fazer? Era tirar aquelas alpacas e botar o pé numa bacia, e o pé ia à frente, né? E o que o servo fazia? Chegava alguém na minha casa, eu queria receber bem aquela pessoa, o servo já vinha com uma bacia com água, e já colocava ali, e já lavava os pés daquela pessoa que chegou na minha casa, para ela se sentir confortável. E aí